Olá, estudante, como é que você está? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui com o professor Lauderi e vamos trabalhar um tema sobre urbanização no mundo. É claro que é um tema assim, professor, vamos falar de urbanização no mundo e não no Brasil? Olha, as duas coisas estão ligadas. No final desta aula, vou chamar a atenção para a urbanização brasileira. Mas o nosso foco mais importante é falarmos um pouquinho sobre o processo de urbanização que ocorreu no mundo. Vamos procurar entender, os momentos. Primeiro, o que é urbanização, qual a diferença entre crescimento urbano e urbanização. E depois vamos tratar um pouquinho mais sobre, de maneira, em que momento ocorreu esse processo de urbanização, fazendo algumas considerações importantes sobre o nível de desenvolvimento dos países. É importante entendermos essa relação em países desenvolvidos, em países subdesenvolvidos. Urbanizaram-se na mesma época? Como que os fatores de urbanização, as consequências desse processo? Tudo bem? Se organize aí, se ajeita aí de forma confortável na sua mesa de trabalho, na sua cadeira, no seu sofá aí, ó, e vamos nos ater aqui a esse tema que é sempre bem importante e bem atual e muito importante aí para as avaliações, tá? Porque, afinal das contas, a gente tem convivido, não só no Brasil, como no mundo todo, com sérios problemas urbanos. E eu sempre chamo a atenção para os meus alunos assim, olha, problemas urbanos não surgem por acaso, eles têm uma gênese, eles têm uma origem. Basta, ou é necessário que nós, quanto estudantes, possamos trabalhar e conhecer qual é a gênese, qual é a origem desses problemas urbanos. Particularmente, a grande maioria desses problemas, eles são resultados da maneira de como se dá essa ocupação do espaço urbano, ou como as cidades foram sendo constituídas ao longo do tempo. Beleza, então? Bora lá? Tá? Vamos à frente. Olha, comecei aqui com uma imagem muito bonita, muito bela, né? Olha que coisa linda aqui. É uma foto bem interessante de uma grande metrópole, as luzes todas ligadas. De uma certa maneira, é muito bonito de ver, mas por trás disso aqui tudo, a gente pode imaginar uma série e poderíamos assim estar discorrendo, falando mais, uma série de problemas decorrentes disso. Uma das primeiras coisas que me chama a atenção aqui é a quantidade de energia sendo utilizada aqui. Mas isso é um problema, professor? Não, mas isso acarreta numa série de debates e discussões na atualidade. Então vejam que de uma foto dessa aqui a gente já pode estar trabalhando uma série de outros temas ligados ao processo de urbanização, beleza? Mas isso é só como dica para você. O professor de Geografia tem essas manias de querer trabalhar e procurar entender aí todos o dinamismo que existe dentro desse processo de urbanização que é o nosso foco aqui. Bom, primeira coisa importante, eu quero chamar a atenção para vocês assim, ó, o que é urbanização e o que é crescimento urbano. Pode haver crescimento urbano sem que necessariamente haja urbanização? Pode, tá? Primeiro, gente, urbanização, ele é resultado de um fato chamado de migração, tá? Migração. Que migração é essa, professor? Ó, migração campo, tá? Campo-cidade, tá? Campo-cidade. Isso aqui, popularmente conhecido, como o chamado êxodo, tá? Êxodo rural. Não entendi, professor. Olha, Lauderi explica para você, tá? O que eu quero dizer com isso, vou colocar uma setinha diferente aqui para não confundir, ó. O que eu quero dizer com isso é que observamos um processo de urbanização numa região quando se observa que a população que vive na cidade, que mora na cidade ou que passa a morar na cidade, cresce a taxas maiores do que a população que mora no campo ou que vive no campo. Bem, e isso ocorre, isso que chamamos de um processo de urbanização. Dizemos que esta região, esta área, está passando por um processo de urbanização, ou seja, está havendo um deslocamento, uma mudança de uma população predominantemente rural para uma população predominantemente urbana, certo? Aí dizemos que está ocorrendo um processo de urbanização, beleza? Então, quando você observa um crescimento maior da população da cidade em relação à população do campo. Mas então o que é crescimento urbano? É o crescimento da população que vive na cidade.
Tá? Isso é um detalhe bem interessante, ó. É o crescimento, tá, da população, vou abreviar aqui POP, né, população, que vive, tá, vive na cidade, tá, que vive na cidade. E por que que vive na cidade, gente? Isso aqui é dado principalmente pela alta taxa, TX aqui, de natalidade, tá? Natalidade. Veja que é quase imperceptível isso, mas um detalhe bem interessante. A população que vive na cidade aumentou o número de pessoas que vivem na cidade, não pelo deslocamento da população do campo para a cidade, e sim pelo próprio crescimento da taxa de natalidade da população que mora na cidade. Então dizemos que ocorreu o quê? Um crescimento urbano. A cidade cresceu sem que necessariamente tenha havido um processo de urbanização. Beleza? Você entendeu a diferença? Essa parte conceitual é bem interessante porque nos dá condições de entendermos o que é esse processo de urbanização. Em alguns países vem ocorrendo isso, e ao mesmo tempo em que o crescimento urbano pode haver sem que necessariamente tenha a necessidade de estar ocorrendo um processo de urbanização. Então, a população que vive na cidade aumentou a taxa de natalidade, a cidade cresceu, não necessariamente ocorrendo um processo de urbanização. Agora, é lógico, né, que, de uma certa maneira, observa-se no mundo um processo maior de urbanização. Diga-se de passagem, hoje, posso pagar aqui também já, beleza? Tranquilo? Vamos lá então, ó. Eu observo hoje, aliás, observa-se hoje no mundo que, no momento atual, né, claro, em que o maior índice de urbanização, tá, vem acontecendo nos países pobres, nos países subdesenvolvidos, né, principalmente pelo êxodo rural. Os fatores que levam isso são vários os fatores, né, como, por exemplo, a mecanização do campo, né, a utilização de máquinas no processo produtivo do campo, que gradativamente vai eliminando, né, a mão de obra, e com isso as populações muitas vezes são obrigadas a deslocar-se para a cidade. Tá? Então, aonde se verifica, né, hoje o maior índice de urbanização está normalmente em países pobres, em países subdesenvolvidos. Aqui temos um pequeno gráfico, né, que mostra, tá, uma perspectiva futura de um processo de urbanização ou de população rural e urbana no mundo. E olha um dado interessante, que faz uma análise de 1950 a 2050. Tá? Então observe aqui, olha a legenda, população urbana, população rural, né? Observe-se que lá, né, 1070, aqui 2000, 2010, então você tem uma mudança, tá? A 2020, veja que a população urbana passa a ser maior, 2030, então esse número vai ser uma diferença bastante significativa aqui entre população urbana e população rural. O detalhe interessante sobre isso, né, é que em muitos países essa urbanização já passou praticamente 90%. Entende-se aí países ricos, países desenvolvidos, países europeus. Hoje tem países da Europa, por exemplo, que mais de 90% da população vive na cidade. Professor, mas são países pequenos, são países... Tudo bem, não tem problema nisso. Agora, existem regiões ainda onde a maior parte da população gradativamente mora no campo. O exemplo da China. A China vem promovendo um processo de urbanização mais controlado. O governo chinês controla na tentativa de evitar muito o que aconteceu em países pobres, que é o que nós chamamos de inchaço urbano, que é uma das consequências de um êxodo rural, de uma migração campo-cidade de uma forma totalmente irregular, né? Rápida, irregular. A cidade não conseguiu atender as necessidades desses indivíduos e aí surgem os problemas urbanos que nós convivemos de uma forma muito comum hoje. Tá? Então, esse processo aqui, ele não tem como ser controlado de forma geral. Alguns países adotam medidas, como é o caso aí que eu citei da China, né? Mas aí já é uma questão um pouquinho mais
complicada de estudar em função propriamente do governo chinês, manter um controle maior, né, até dentro da política econômica adotada pela China, mas em muitos países você não tem como impedir as pessoas de saírem do campo e irem para a cidade, né? É interferir na liberdade das pessoas de se moverem dentro do espaço geográfico. Então ocorre muito isso e no Brasil não é muito diferente, apesar de não ser o nosso foco, né? Mas eu espero que você sempre ali como pano de fundo, né, lembre-se e relacione a urbanização brasileira, para você entender muitos dos problemas que nós vivemos na atualidade. Tudo bem, meu querido? Bom, vamos lá então, ó. Nosso trabalho, ele começa a se deslocar agora assim. Como que ocorreu o processo de urbanização nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos? Professor, mas não existe apenas países desenvolvidos e subdesenvolvidos, tá? Entendo, calma lá, tá? Claro que existem hoje um grupo de países que são chamados de emergentes, ou países em desenvolvimento, né? Ou países ainda subdesenvolvidos e industrializados, né? Que é um termo utilizado de uma forma um pouco mais antiga. Tá? Mas vamos entender aqui, eu gostaria de ficar mais focado nessas duas realidades aqui, até porque os países chamados de subdesenvolvidos e industrializados, eles tiveram um processo de urbanização quando ainda possivelmente muitos deles eram subdesenvolvidos. Então eu vou extremizar as duas coisas aqui, falando de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, para entendermos de forma geral. Você vai perceber que os países subdesenvolvidos, industrializados, emergentes ou em desenvolvimento, normalmente tiveram as mesmas características de urbanização dos países subdesenvolvidos. Tudo bem? Tranquilo? Uso esse termo aqui, desenvolvidos e subdesenvolvidos, porque é a maneira hoje que nós procuramos agrupar os países, né? Olha que foto interessante essa aqui também, gente. Presta atenção. É muito comum, inclusive, se abordar em provas essa realidade aqui. Veja que ao fundo você tem um conjunto de prédios, né? Dá a impressão de ser uma área mais moderna, uma condição socioeconômica melhor de quem mora nesses locais. E do lado você tem, né, um conjunto, uma observação de áreas de moradias de uma forma um pouco mais precária. Isso, né, ocupando o mesmo espaço geográfico. Né? O mesmo espaço geográfico quer dizer a mesma área. Né? O que determina isso? Né? Que os autores chamam de segregação do espaço urbano, onde as pessoas moram de acordo com a sua condição socioeconômica. Né? Subtende que quem mora aqui tem uma menor condição socioeconômica que quem mora lá. Não é regra isso, certo? Mas normalmente se entende e se analisa o espaço urbano dessa maneira. Tá? Então isso convive lado a lado essas duas realidades. E olha, não só no Brasil, como em qualquer parte no mundo, diga-se de passagem. Muito mais no mundo, às vezes. No Brasil, talvez a coisa é um pouquinho mais grave, né? Falar Brasil não é fácil a coisa. Bom, vamos lá então aqui, ó. Organizei da seguinte maneira. Presta atenção aqui, me acompanhe. Vamos pegar uma cor aqui. Vamos de vermelho, porque o negócio é interessante, certo? E eu gosto bastante do colorado, então vamos lá, olha. Países desenvolvidos. Em que época fatores, forma e consequência? Tá bom? Presta atenção então. Em que época ocorreu o início? Não dá pra... Início, por favor, geografia não tem uma data inicial. Ah, começou nesse ano, professor. Não. Mas o período em que esse processo de urbanização toma corpo, torna-se mais intensamente ou mais efetivo, beleza? Então, principalmente a época no século, tá? Século XVIII, XV, XVI, XVII, cara, eu sempre erro essas coisas aqui, meu Deus do céu, hein, professor? Tá com os cabelos brancos e ainda, mas essas coisas, né, a idade tá pegando, ó. Século XVIII, com a chamada Revolução Industrial. Tá? Então temos lá século XVIII para o século XIX, a primeira Revolução Industrial, e o processo de urbanização nos países ricos praticamente começa aí. A origem, a indústria que surge a partir de então, começa a atrair a população do campo para a cidade, para trabalhar. Né? Tanto que tem-se toda uma preocupação de continuar produzindo matérias-primas, e aí vai surgir a mecanização, a necessidade de mecanizar o campo na tentativa de ampliar e manter a produção de matérias-primas. Bom, quais foram os fatores então? Ó, os fatores, século XVIII, coloquei a época, já coloquei os fatores lá, né? Ei, professor Laderi, tá feia a coisa. Revolução as revoluções industriais
industriais, tá? Principalmente começando com a primeira aí. Como que ocorreu? De que forma ela ocorreu? Isso aqui eu queria que você chamar muita atenção sua. Olha, ocorreu de forma lenta, tá? Lenta e regular, tá? Regular. Essa expressão é muito importante. Por quê? Essa lentidão com que esse processo de urbanização ocorre vai permitir que todas as pessoas que se deslocavam do campo e eram atraídas em ir para a cidade, dentro dessa nova dinâmica econômica que surgia como a indústria, não que o campo tenha perdido importância nessa época, certo? Mas as pessoas conseguiam ser atendidas nas suas necessidades básicas, certo? E quais são essas necessidades básicas, professor? São as necessidades básicas de moradia, transporte, educação, emprego, renda. Então, a lentidão com que isso tenha ocorrido deu tempo para que esse processo de urbanização ocorresse, né, se tornasse de forma mais regular. Tá? Uma urbanização, a consequência disso, desse processo lento e irregular, são os menores, tá? Menores problemas urbanos, tá? Problemas urbanos. Não quer dizer, por favor, que esses países desenvolvidos, esses países ricos, as cidades não tenham problemas urbanos. Porque os problemas urbanos, eles decorrem com o passar do tempo das diferentes formas e relações sociais e econômicas que dá nesse espaço urbano. Então, talvez muitos problemas urbanos hoje, eles são muito mais recentes do que quando surgiu um processo de urbanização. O fato é que as cidades destes países surgiram de uma forma mais lenta e por isso mais regular, o que acaba resultando numa série, dar tempo, né, de organizar melhor e resultando numa série de menores problemas urbanos comparado com o que vai acontecer com os países pobres. Beleza? Olha que coisa interessante isso, é muito importante entender este processo aqui. Bom, então é uma urbanização considerada antiga, professor? Perfeito. Tá? O processo de urbanização que ocorreu em países desenvolvidos, em países ricos, é mais antigo do que aquele que vai ocorrer em países subdesenvolvidos. Tá bom? Anotou direitinho aí, né? O professor ficou o tempo todo na frente, não sei se você conseguiu anotar direitinho, certo? Anote, porque é bem importante que você fique atento. Aqui eu falei revoluções industriais, mas principalmente a primeira delas, claro, a segunda revolução, né? A terceira já é a última aí, revolução técnico-científica e informacional, já ocorreu um processo mais intenso de urbanização também em outros países. Mas nos países desenvolvidos, né, a primeira revolução foi um fator importante. Posso apagar então? Beleza? Vou apagar? Beleza? Vamos lá. Bom, como que ocorreu então o processo de urbanização nos países, agora então, subdesenvolvidos? Aqui ó, uma imagem que mostra um pouco dessa organização. Veja aqui, ó, avenidas largas, né, prédios organizados, estipulados, ó, uma arborização bem interessante, demonstra aí uma certa organização, né, nesse processo de urbanização. Agora aqui, ó, vamos pegar até uma cor escura porque a coisa vai ser feia, ó. Bom, a urbanização nos países subdesenvolvidos, como que ela aconteceu? Então, em qual época, gente? Principalmente, tá, após, vamos lá, após as guerras mundiais. E eu digo mais, principalmente a Segunda Guerra Mundial. Então, um destaque aí, né? A primeira nem tanto, mas a Segunda Guerra Mundial, após 1945, esse processo de urbanização se tornou mais intenso. Eu digo as guerras mundiais porque primeiro ali 14 a 18, depois nós vamos ter lá na década de 30 a quebra da Bolsa em Nova York, né, o modelo keynesiano que passa, né, a ser adotado nos países. Lembra lá do keynesianismo? Estou falando grego aqui? Não, claro que não. Ó, keynesianismo, né, a política liberal até 1930, a crise de 29 ali, 29 e 30, né? Depois o modelo keynesiano, John Maynard Keynes, fique atento que é muito interessante na hora de trabalhar isso, né? A grande intervenção do Estado na economia.
E lá na década de 80, 70, 80, 90, a política neoliberal, que é o resgate das teorias liberais de Adam Smith, que perdurou praticamente até 1930. Professor, mas o que tem a ver isso com o processo de urbanização? Explico a você. Porque a política keynesiana, e para manter, né, o keynesianismo, o Estado vai ter que aumentar impostos, vai aumentar o custo de produção. Muitas empresas, elas vão, a partir de então, migrar para nações pobres, nações subdesenvolvidas, que ofereciam benefícios, né, ou perspectivas de desenvolvimento econômico. E é aí que começa a surgir, né, um processo de urbanização mais intenso. Quais foram os fatores aqui? Após as guerras mundiais, os fatores foi o deslocamento de atividades industriais, um processo de industrialização. Tá? As guerras mundiais, portanto, década de 1945, um processo de industrialização nesses países, né? Principalmente aqui, de capitais externos, tá? Uma industrialização caracterizada aí pelas chamadas multinacionais, termo que hoje não se utiliza muito, né? Temos aí transnacionais. Mas por que eu quero chamar a atenção sua para isso aqui, queridos? Porque essas empresas que migraram para nações subdesenvolvidas, fugindo do alto custo de produção, em grande parte, do alto custo de produção promovido, né, pela política do keynesianismo adotado a partir de 1930. Né, o alto custo que o Estado passou a ter para manter, né, essa política do bem-estar social, né, uma prática adotada durante o keynesianismo, levou muitas empresas a buscarem outras regiões para desenvolverem as suas atividades industriais como forma de reduzir o custo de produção. Isso a partir da década de 50, 60, 70. Por isso que eu falei principalmente após a Segunda Guerra Mundial, 1945. Tá? Então esses países começaram a receber indústrias, muitas delas multinacionais. Agora, como que ocorreu esse processo de urbanização? De uma forma muito rápida, tá? De uma forma muito rápida e irregular. Tá? De uma forma muito rápida e irregular. Como que é visto essa irregularidade? Essa irregularidade, ela pode ser entendida por uma expressão entendida, nossa, professor, entendida como? Caracterizado pelo chamado inchaço, viu? Inchaço urbano, tá? O que é, professor, esse inchaço urbano? Esse inchaço urbano, ele vem direto a uma das principais consequências aqui, que são os maiores problemas, viu? Problemas urbanos, tá? E que problemas urbanos o professor Lauderi está falando? Gente, sejam eles problemas sociais, tá? E econômicos, tá? Como assim problemas sociais e econômicos? Problemas sociais, tá? Que envolvem desemprego, saúde, educação, tá? Problemas ligados à violência, ao tráfico de drogas. Tudo isso, meu Deus, professor, isso decorre. Gente, eu não tenho como trabalhar isso sem ter a percepção clara de que isso são reflexos das condições sociais e econômicas que vive uma população na cidade. Certo? Queira ou não, talvez possa, talvez até compreendo que não seja o único motivo, mas está ligado à maneira de como esses países se urbanizaram, como esses países deram uma atenção a esse processo de urbanização. Quando o excesso de pessoas se desloca do campo para a cidade, principalmente aqui, a cidade não consegue atender toda essa população naquilo que é a necessidade básica do cidadão de ter uma moradia adequada, né? Um transporte adequado, saneamento básico, uma educação para os seus filhos de forma adequada, acesso à saúde. Certo? Isso começa a afetar diretamente a qualidade de vida dessas pessoas e, consequentemente, esses problemas eles começam a se tornar mais evidentes. Se você pensar, não só no Brasil, como na maioria dos países pobres, você vai perceber claramente que praticamente todos os países são comuns os grandes problemas urbanos. E olha, problemas sociais e econômicos, e eu cito aqui até ambiental.
que no Brasil não é diferente. Ambiental no quê? Ocupações de fundos de vales, encostas de morros, e aí quando chove, desce tudo aquilo lá, cara, coisa horrorosa, que talvez você na sua cidade tenha até exemplos disso. Tá? Eu costumo dizer, e eu sou muito radical quando falo isso para meus alunos, ninguém gosta de morar numa favela, ninguém gosta de morar lá. A pessoa está lá por uma condição que levou ela a morar naquele negócio. Ninguém gosta de morar no morro que tem um risco de deslizamentos de encostas, de morros, ou quando chove demais. Gente, cara, é inimaginável imaginar que alguém consiga dizer, eu moro aqui. Ele pode até comentar isso, tô legal, até para se convencer de que aquela realidade não pode ser mudada de imediato, mas ele não gosta de morar lá. Tá? Então, os problemas sociais, urbanos, sociais, econômicos e até ambientais são decorrentes desse processo de urbanização irregular, resultados de um inchaço urbano que se deu pelo processo de urbanização, motivados principalmente por isso aqui. Presta atenção no que eu vou dizer agora, então, para nos encaminharmos para os finalmente aqui. Enquanto que, se liga aqui em mim, tá? Enquanto que nos países desenvolvidos as pessoas foram atraídas, certo, do campo para a cidade, para trabalhar nessa nova, dinâmica econômica que surgia da indústria, da máquina e uma série de coisas, nos países pobres, a população desses países pobres normalmente foram expulsos do campo pela mecanização, pela falta de uma política agrícola, pela falta de atenção por parte dos governos de maneira geral, tá? Mas principalmente pelo processo atraído pelo abandono que essas pessoas tiveram em relação às práticas governamentais. Gente, se você olhar a questão do Brasil, e não há como trabalhar a urbanização mundo sem fazer referências ao Brasil, você vai perceber que é basicamente isso. Os problemas fundiários têm a ver com o quê? A reaglutinação de terras decorrentes de um processo histórico. As pessoas abandonaram, o governo abandonou o campo literalmente de uma política agrícola, o cara desanima e vai embora. Entendeu? Mas a indústria não consegue atender todo mundo, e aí começa a precariedade no serviço, aquele negócio todo. Então fique atentos, porque muitos dos problemas urbanos, dos países pobres, países subdesenvolvidos, decorrem diretamente da maneira de como esse processo de urbanização aconteceu. Tá? E é verdade, esse negócio aí, de que ninguém... olha a situação aqui. Tá, tu acha que uma pessoa gosta de morar num lugar desse? Não gosta, cara. Fala sério. Mas eu gosto de morar aqui, porque aqui eu me sinto bem. Ele pode até se convencer disso. Me desculpe, mas eu acho que é uma coisa meio... aqui, quando o rio sobe, olha a situação aqui. Essa população daqui possivelmente gostaria de morar num prédio lá atrás, num lugar mais... por que não? Agora, o porquê que ele está aqui? O que levou ele a essa situação? É a mesma coisa da questão da violência. Tá? Eu posso ser um pouco radical nesse sentido, olha, mas eu particularmente, assim, ninguém nasce bandido. Me perdoa essa expressão que parece um pouco dura. Gente, é resultado de... Agora, claro, existe mais tarde a opção, a escolha de dizer, não, eu vou por esse caminho aqui porque eu acho que beleza. Mas a pessoa não nasce dessa maneira. É uma conjuntura social e econômica que leva muitas vezes ele a estar se encaminhando aí por caminhos que a gente conhece que não são nem sempre muito bons. Bom, eu quero me ater aqui a uns dados gerais sobre o índice de urbanização no mundo através dos continentes, dizer que os índices de pessoas que vivem em cidades oscilam de acordo com o continente, país e áreas internas. Uma vez que, olha, a África possui 38 dos seus habitantes vivendo em cidades. Quer dizer, então, aqui, lembra que eu falei que o maior processo de urbanização vem ocorrendo em países pobres? No continente, nos países do continente africano é um exemplo disso. Na Ásia, 39, são os dois maiores aqui. Na América Latina, já 77% da população já moram em cidades. Na América do Norte, 80%. Na Europa, 72%. E na Oceania, 70,8%. São alguns exemplos, assim, apenas como indicadores. Não há necessidade de você ficar decorando, Percebam que os maiores indicadores estão também em regiões onde o processo de industrialização tem sido mais intenso. E, para fecharmos, falei bastante sobre a urbanização brasileira, Aqui eu trouxe um dado só até de 2010, mas é mais ou menos isso aí. Estamos aproximadamente nesse patamar aqui. Começou, olha aqui, pós Segunda Guerra Mundial, 1940, tá atento?
40, 50, 60, aqui nós vamos ter 30 governos Getúlio Vargas, 50 governos JK, né, 60 os governos militares, 80, 91, olha, aqui nós já temos na nova ordem mundial, né, 2000 e até 2010, 80,4, quer dizer que hoje a maior parte da população brasileira praticamente vive no campo, né? Não dá para dizer que estagnou isso, tá? Nunca acaba estagnando. Não há mais movimentos. Não. Sempre que você encontrar em questões, né, dentro da geografia, por favor, não é regra, mas tome cuidado nisso, ó. Unicamente, exclusivamente, somente, não há mais, não ocorre mais, normalmente estão errados. Por exemplo, não ocorre mais o êxodo rural no Brasil porque 80... Não, claro que ocorre, existem ainda pessoas que saem do campo e vão para a cidade, como tem pessoas que saem da cidade e voltam a morar no campo. Então não é um movimento que acaba deixando de existir. Beleza, meus queridos, tá? Essa aula é uma aula sempre muito interessante, eu acho que aqui o foco geral é você entender assim a diferença entre urbanização, o que é o processo de urbanização e, resumindo para você assim, entender de forma bem direta a urbanização que ocorreu nos países desenvolvidos, né, países ricos, a época, os fatores, as consequências, nos países subdesenvolvidos, a época, fatores e consequências. Entender essa diferença clara e relacionando com os problemas sociais, ambientais e econômicos que se encontram nesses países, certo? Sempre tendo como pano de fundo a questão do processo de urbanização brasileira, tá? Urbanização brasileira que é sempre muito importante. Um grande beijo no coração de cada um de vocês, um bom estudo e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!